noite, irmãos. Que a graça e a paz, o amor e a misericórdia do Senhor estejam presentes nos nossos corações. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de número 7. Bom, estamos aqui reunidos na presença do Senhor, neste que é o dia do Senhor, o sábado cristão. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, versículo 7 diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos orar? Senhor nosso Deus, aqui nós estamos em Tua santa presença, Pai, Filho e Espírito Santo. E pedimos-te, Senhor, a Tua bondade em nossa vida, pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração. Nós precisamos ouvir Tua voz, mercê da Tua palavra que foi lida e que neste momento será proclamada à Sua igreja e diretamente a cada coração. Que o Senhor venha, pois, anular o homem e que seja exaltado o nome do Senhor neste lugar. Que o Senhor nos use como instrumentalidade viva em Tuas mãos, que sejamos fiéis na exposição do texto bíblico e que todas as coisas procedam para a glória do Teu nome. É a nossa oração sincera no nome de Jesus. Amém. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu quero iniciar esse sermão fazendo uma pergunta bem direta para você. Você é misericordioso? Você se considera uma pessoa misericordiosa? Ser misericordioso é ter a capacidade de colocar o coração na miséria do outro. Eu pergunto, você tem essa capacidade? E se eu dificultasse um pouco ainda mais a pergunta a você, dizendo: você é misericordioso nos termos bíblicos? Você se considera uma pessoa misericordiosa à luz das bem-aventuranças, à luz do ensino de Jesus Cristo, será? Ouçam. As primeiras 4 bem-aventuranças estão diretamente relacionadas com como o cristão se vê diante de Deus. A ideia presente na inteligência de Cristo é exatamente assim. Você, pecador, está agora diante de Deus. Como você se vê? Você pode imaginar essa cena? Você adentrando ao salão do trono de Deus e você agora está diante desse Deus. Como você se vê? Jesus diz que, em primeiro lugar, você tem que ser muito feliz, entendendo-se pobre de espírito, ou seja, humilde de espírito, sentindo-se nada, ninguém na presença do Senhor, sentindo que você pode ser fulminado a qualquer momento, porque você é um tão vil pecador. Depois Jesus vai dizer que bem-aventurados, muito felizes são aqueles que choram por causa de sua condição pecaminosa, diante do Deus Santo. Em terceiro lugar, bem-aventurados, ou seja, muito felizes os mansos, aqueles que não estão a defender seus próprios direitos. E em quarto lugar, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. São muito felizes aqueles que essencialmente carecem de Deus para viver, para continuar vivendo. As 4 primeiras bem-aventuranças são voltadas às atitudes interiores do homem que está agora diante de Deus. E as demais bem-aventuranças estão voltadas para atitudes exteriores. Portanto, a 5ª bem-aventurança, ela decorre das 4 primeiras. Se a pessoa não for um pobre de espírito, ou o que chora, ou o manso, ou aquele que tem fome e sede de justiça, com certeza não será muito feliz por ser misericordioso, porque ele não será misericordioso. A 5ª bem-aventurança é a consequência das 4 primeiras, é quando o cristão começa a se voltar para os outros, é quando o cristão vai olhar para as pessoas da mesma forma que o Senhor um dia olhou para si. Muito felizes os misericordiosos. Em uma tradução livre seria mais ou menos assim: muito felizes aqueles que colocam o coração na miséria dos outros, porque Deus já colocara o seu próprio coração na miséria deles.
Somos misericordiosos? Veremos. Eu quero confessar para os irmãos que eu tive dificuldade na preparação desse sermão. Porque estudar o texto bíblico mexeu com o meu coração e me confrontou. E ao longo do sermão, os irmãos vão ver do que Cristo está falando. Se misericórdia é simplesmente dar uma esmola àquele que necessita, se é só isto do que Cristo está falando, ou se vai muito mais além. Mas vamos conhecer o que é a misericórdia bíblica, aquilo que Jesus está falando. Em primeiro lugar, misericórdia e graça são coisas diferentes. Misericórdia e graça são coisas diferentes, completamente diferentes. É comum acreditarmos que graça e misericórdia sejam palavras sinônimas. No entanto, mesmo sendo conceitos próximos no gênero bondade de Deus, ambas pertencem ao gênero bondade de Deus, são espécies de tratamento extremamente diferentes da bondade de Deus. E nós vamos ver isso. Misericórdia é poupar alguém de uma punição merecida, enquanto graça é conceder a alguém um favor não merecido. Vejamos com mais acurácia. A misericórdia está relacionada à punição merecida. Alguém merece ser punido? Sim. Ele precisa de quê? Misericórdia. Para que essa punição não o alcance. Enquanto a graça está relacionada ao favor não merecido. Alguém precisa de um favor, mas não tem merecimento, não tem mérito algum. Precisa de graça. Então vejamos aqui com um exemplo. Misericórdia é quando o mau filho deixa de receber do pai a justa punição derivada de sua desobediência. Enquanto a graça é quando o mau filho, apesar de suas desobediências, recebe o favor do pai. É mais ou menos assim como aquela historinha que eu costumo contar. Um pai chega para o filho e diz assim: filho, se você for um bom filho, ajudar em sua casa, a sua mãe em casa, for um bom aluno, se você cooperar na escola, enfim, se você conseguir chegar ao final do ano, sendo um bom filho em casa, sendo um bom aluno, tirar boas notas, então o papai vai dar para você uma bicicleta. Sabe aquela bicicleta que você tanto almeja? Pois é, eu vou te dar essa bicicleta. Mas filho, se você não for um bom filho em casa, não ajudar sua mãe, for desobediente, e se você for um mau aluno na escola, você não vai ganhar a bicicleta. Se você reprovar na escola, for um mau filho, você, além de não ganhar a bicicleta, você vai receber uma grande reprimenda do seu pai, como você nunca recebeu até agora. Pois é. Acontece que o filho faz exatamente o contrário daquilo que o seu pai fala. Ao invés de ele ser um bom filho em casa e ajudar sua mãe, ele faz o contrário, ele é desobediente, ele não faz suas tarefas, pelo contrário, ele perturba a casa. E na escola ele é o péssimo aluno, o pior aluno de toda a escola, e ao final do ano é reprovado. Tinha tudo para receber a punição e para não receber favor nenhum, porque ele não tinha mérito algum. Mas o pai o chama e diz assim: filho, você fez tudo o contrário do que eu falei. Foi um péssimo aluno. Foi um péssimo filho. Mas mesmo assim, filho, sabe aquela reprimenda que ele lhe dá? Não darei. Não vou te disciplinar. E sabe aquela bicicleta que eu lhe daria se você fosse um bom filho, um bom aluno? Pois é. E você não merece. Eu vou lhe dar a bicicleta. O pai foi misericordioso quando não puniu o filho, e o pai foi gracioso quando deu o presente que o filho não merecia. Misericórdia e graça. Então nós precisamos compreender, queridos, que essas duas vão caminhar juntas. E elas vão entrar no lugar da justiça. O Deus justo, ele tem todo o direito de punir o pecador. Ele diz: a alma que pecar, essa alma morrerá. Mas o Senhor não pune essa alma. No lugar da justiça, ele levanta as duas irmãs, a graça e a misericórdia. Eu gostaria que vocês fossem hoje para casa compreendendo a diferença entre graça e misericórdia, para que no coração de vocês compreendessem que o nosso Deus de fato é um Deus gracioso e também é um Deus misericordioso. Segundo lugar,
Misericórdia é o colocar-se no lugar do sofrimento do pecador. Colocar-se no lugar do sofrimento do pecador. Perceba, sofrimento do pecador. Os dois termos bíblicos para misericórdia são o chesed no hebraico do Antigo Testamento e o eleos do grego no Novo Testamento. No grego, o eleos, a palavra é traduzida como compaixão. Misericórdia é a compaixão prática e aplicada. É a manifestação externa da piedade. Uma pessoa é piedosa no seu interior, mas também precisa sê-lo no seu exterior. Não é simplesmente passar por aquele que necessita e dizer assim, pobrezinho, peninha de você. Não. É envolver-se. Eleos exige envolvimento da pessoa. Já o termo hebraico chesed vai além. Além da prática do envolvimento, exige algo mais profundo ainda, numa experiência vivencial que nós encontramos a partir da própria experiência de quando conhecemos o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que daqui a pouco falaremos com mais cuidado sobre isso. Mas vejamos o que é chesed, de acordo com o comentário de William Barclay. Ele vai dizer, chesed para o judeu é ter a capacidade de entrar em outra pessoa até que praticamente possamos ver com seus olhos, pensar com a sua mente e sentir com o seu coração. É mais do que sentir piedade de alguém. É de fato se colocar no lugar do outro. Por isso que compaixão é compadecimento, é padecer com, é estar junto com o outro no lugar na hora da dor e do sofrimento. Para compreendermos melhor a expressão chesed do Antigo Testamento, o hebraico, vejamos o sentimento que Jesus quis apresentar quando ele propôs a parábola do bom samaritano, que está em Lucas, no capítulo 10, versículos 30 a 35. Se você quiser abrir, eu acho que seria bastante interessante nesse momento. Lucas capítulo 10, versículos 30 a 35. Jesus estava falando que toda a lei moral do Senhor se resume a 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E alguém perguntou, então, Senhor, quem é o próximo? Uma pessoa querendo se esquivar. E Jesus vai falar quem é o próximo a partir dessa parábola que propôs àqueles que o ouviam. E Jesus disse assim, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo o roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o, repare nesse verbo, vendo-o, vai se repetir nas 3 pessoas que veem aquela pessoa jazendo. Vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. E no dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Percebam que ambos, o sacerdote, o levita e o samaritano, viram o ferido. No relato de Cristo, tanto para o sacerdote quanto para o levita, só houve um verbo que veio depois do ver, vendo-o. Apenas um verbo, que foi o verbo passar. Passaram de largo. Por que isso aconteceu? E o que acontece com o samaritano, que é uma sucessão de verbos de envolvimento. O que se passa no coração desse homem? Misericórdia. Jesus disse que, vendo-o, compadeceu-se dele. E eu quero chamar a atenção, às vezes, nós pastores podemos parecer um pouco pedantes, ou até mesmo prolixos, ou talvez demonstrar erudição, quando falamos um pouco do grego ou do hebraico, mas é para que vocês possam entender a importância, a profundidade que o texto bíblico quer nos apresentar. A palavra para compadeceu-se é a palavra splanchnesté, do grego, que vem do radical splanchna,
que é entranhas, que é o coração entranhável, é um sentimento que brota lá de dentro do ser, das entranhas da pessoa, é aquele sentimento do amor que uma mãe nutre por seu filho querido e amado, é o splanchna. Jesus já está dizendo que houve esse sentimento de um amor profundo, de um envolvimento, um compadecimento que veio do seu âmago, do seu interior. Por isso que depois do verbo ver, segue-se uma relação de verbos de envolvimento com o sofrimento do outro. Perceba, ver, compadecer, chegar, pensar ferimentos, aplicar remédio, colocar sobre o animal, levar para a hospedaria, tratar o doente, dizer para ter cuidado, tirar 2 denários e pagar, indenizar e prometer voltar. Interessante, não? Por quê? Splanchna. Era algo que vinha de dentro. É disso que Jesus está falando aqui no texto bíblico. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados aqueles que têm esse sentimento que vem lá do mais profundo do seu ser e se compadece com o outro e consegue sofrer a dor que o outro sofre. Isso é misericórdia para Jesus. Se vocês repararem mais ainda, com mais acurácia ainda, vocês vão perceber que essa sucessão de verbos da parábola demonstram exatamente o ministério do Messias. Demonstram exatamente a obra da redenção do Senhor Jesus Cristo, operada por nós. Veja, Jesus nos viu. Ele passou perto. Jesus se compadeceu de nós, com esse sentimento do splanchna. Jesus se chegou até nós. Jesus pensou nossos ferimentos. Jesus aplicou em nós óleo e vinho, que é a própria medida do Espírito Santo. Jesus colocou-nos sobre o animal, ou seja, Ele nos transportou. O que mais Jesus faz? Jesus levou-nos para a hospedaria. Nos incluiu na igreja. Jesus continuou tratando da nossa doença. Isso é o processo da santificação. Jesus recomendou que tivesse cuidado conosco. É o discipulado. São aqueles que Ele levanta dentro da própria igreja para cuidar dos outros. Jesus pagou o preço necessário. Os 2 denários. Foi sua morte naquela terrível cruz. Jesus garantiu a indenização final. Ele disse, olha, continua cuidando deles, porque se houver dívida, ainda lá na frente eu pagarei. Nenhum trabalho no Senhor é vão. O Senhor virá para consumar a sua obra redentora e salvífica. E finalmente, Jesus prometeu retornar. Percebe? Que quando Jesus apresenta esse novo herói, que para o judeu seria o anti-herói, quem era o samaritano para o judeu, senão alguém a quem se odiar, um miscigenado, alguém de uma religião misturada, que quer saber mais do nosso Deus do que nós sabemos. Não é assim? Lembre-se, por exemplo, do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E Jesus apresenta esse que era, ou seria o anti-herói para os judeus, agora é o herói para Jesus. E Jesus se apresenta exatamente nessa parábola para apontar para o seu próprio ministério. Muito rica essa passagem. E é por isso mesmo que o ministério de Jesus é o maior exemplo de ministério de misericórdia. Porque Ele não ficou apenas olhando do céu para nós, coitadinho do homem caído, pobrezinho dele que vai para o inferno, que será lançado num lago de fogo e enxofre. Não. Jesus se aproxima. Jesus se compadece. Ele coloca o seu entranhável sentimento de amor e se envolve conosco de maneira a nos conduzir até a presença do Pai. Misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez o termo latino para chesed, misericórdia, misericordis, parece alcançar maior proximidade com a exigência da quinta bem-aventurança.
Qual é a exigência para sermos bem-aventurados, de acordo com a quinta bem-aventurança? É sermos misericordiosos. É colocarmos o nosso coração no na miséria, no sofrimento, na dor do outro, sabendo, todavia, que esse sofrimento dessa pessoa é um sofrimento justo, porque é pecador. Mas mesmo assim o Senhor nos chama a termos misericórdia do outro. Louvado seja o seu nome. Queridos, não é alguém ter compaixão daquele estudante. Vamos voltar ao caso do estudante. Aquele estudante, não aquele mau, mas um outro estudante muito bom, por sinal. Bom filho, estudioso, legal, esforçado, que estudou bastante para aquela prova de matemática. Mas estudou muito, muito, muito quanto pôde. Mas na hora da prova foi mal. E tirou nota baixíssima e foi reprovado. E a gente fica com o coração cheio de misericórdia. Não é isso. O que Jesus está falando é a compaixão pelo garoto mau, que não estudou nada, que faltou todas as aulas para jogar bola, que não fez os deveres da casa por preguiça, que destruiu todo o seu material escolar por maldade, e só foi à prova porque foi arrastado pela orelha pela própria mãe. E no final de tudo, claro que ele foi reprovado. Teríamos misericórdia dele? Pergunto, você é misericordioso? Volto à questão exordial. É disso que o texto bíblico está tratando. Queridos, a misericórdia do Senhor nos escandaliza. Sim, nos escandaliza. Jesus está dizendo para mim e para você que para alcançarmos misericórdia, nós temos que ser misericordiosos também. Mexe com a nossa cabeça, sim ou não? Nos coloca numa posição de instabilidade ou não? É fácil ou é difícil sermos misericordiosos nos termos bíblicos? O que você acha? Não é fácil. É por isso que a quinta bem-aventurança deriva das 4 primeiras bem-aventuranças. É preciso reconhecer que não é nada perante o Senhor, o Deus Santo. É preciso chorar espiritualmente por causa do pecado. É preciso estar pronto a não defender os direitos. É preciso ter fome e sede essenciais pela justiça que vem de Deus e não pela nossa própria justiça. Porque pela nossa própria justiça, queridos, seríamos os porteiros do céu. Quantos aqui seriam porteiros do céu? Esse entra, esse não. Você não, está fora. Você, ok, você sim, você não. Alguém pode dizer assim, pastor? Essa quinta bem-aventurança aí, eu não quero ter para mim, não. Essa aí não, pastor. Porque o meu senso é diferente, o meu senso é de justiça. Escreveu, não leu? Não é? Não é assim que pensam? Queridos, eu quero dizer uma coisa para você, ouçam. Pastor nenhum está aqui para convencer os crentes sobre os parâmetros do Evangelho. Eu tive dificuldade com esse texto, será que você não vai ter? Claro que sim. Dizer que o garoto reprovado merece a reprimenda do pai? Claro! Mas é totalmente dispensável. Ou não? Todos sabemos que o garoto merece uma boa medida de reprimenda do pai. Se eu fosse o pai desse menino. Ouçam. A misericórdia bíblica está relacionada a 3 resultados do pecado na vida do ser humano. A dor, a miséria e o desespero. Consequências do pecado na vida do ser humano. Mas vocês não acham, não acreditam, não é verdade, que Deus não saiba que o pecador é pecador e que merece a condenação por seu vil pecado? Vocês não acham que Deus se dê de rogado? Que alguém vai enganar Deus? Não presumem isto. Claro que não. Ora, Jesus, queridos, sabia que estava tratando com uma geração má e corrupta. E ele multiplicou pães e peixes por 2 vezes. E depois disso quiseram fazer de Jesus rei. Pois muito bem, Jesus poderia ter se sentido envaidecido. Rei de Israel, eu. Não.
Porque Jesus conhecia o intento do coração deles, por isso ele disse, está em João capítulo 6, versículo 27, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Ora, será que nós não estamos também como aquela multidão a querer de Jesus simplesmente os seus favores? Portanto, queridos, se estamos aqui, é por pura misericórdia do Senhor, ninguém aqui é o bom suficiente ou o inteligente suficiente para estar porque quer, porque decidiu. Não. E a misericórdia do Senhor é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Em terceiro e último lugar, a misericórdia é o amor prático de Deus demonstrado no sofrimento daqueles que não possuem méritos. Eu vou repetir. Ficou um pouquinho grande, né? Mas eu vou repetir para você pegar. A misericórdia é o amor prático de Deus demonstrado no sofrimento daqueles que não possuem méritos. Está sofrendo é porque merece sofrer. Assuma isso aí. Se Deus deixasse sofrendo, decorrência do próprio pecado, não possui mérito, o Senhor poderia dar de ombros e passar de largo. Mas não é isso que ele faz. É por isso que eu evoco aqui mais uma vez a palavra chesed, do hebraico no Antigo Testamento, que salienta a fidelidade de Deus a despeito da infidelidade do homem. Deus é fiel, apesar da nossa infidelidade. E, portanto, enfatiza a piedade prática e vivencial da própria divindade em relação ao homem caído. Ele mantém relacionamento conosco, apesar da nossa debilidade, apesar do nosso pecado, apesar do nosso demérito. Não há mérito em nós, há demérito. Não há motivo para elogios. Não. Há motivos para nota de punição, para dizer o quanto fomos mal. Aí a misericórdia bíblica, precisamos entender, sempre terá origem em Deus. Portanto, não é uma virtude inata, ou seja, aquilo que nasceu no ser humano, que é do próprio ser humano em si. Ela tem origem no Criador. Por isso que Paulo afirmou que Deus é o Pai de misericórdias, está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Toda misericórdia nasce de Deus. Misericórdia nos termos da Bíblia. Louvado seja o Senhor. No dia, preste atenção nesse fato. No dia 8 de julho de 1741, na pequena cidade de Enfield, Connecticut, o reverendo Jonathan Edwards, pastor calvinista congregacional americano do século XVIII, pregou o célebre sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. No sermão, com razão, Jonathan Edwards afirmou que não há nada que mantenha os ímpios um só momento fora do inferno, senão a mera boa vontade de Deus. Jonathan Edwards começa a descrever a situação dos ímpios perante um Deus que está irado com o pecado desses mesmos ímpios. O que é isso? Um Deus que nos segura para que não caiamos no inferno. O que é isso senão a misericórdia do Todo-Poderoso que está irado com o nosso pecado? Para aquele auditório, Edwards pregava acerca da misericórdia de Deus para demonstrar a dimensão, a profundidade, o alcance da misericórdia. E para isso foi necessário fazê-lo saber o quanto eram pecadores e o quanto estavam brincando com esse Deus irado com o pecado deles. E ele disse: os ímpios merecem ser lançados no inferno, disse Jonathan Edwards. De modo que a justiça divina jamais se interpõe e não é um impedimento para que Deus use seu poder a qualquer momento para destruí-los. Sim,
Ao contrário, a justiça clama alto por punição infinita pelos seus pecados. A justiça divina fala acerca da árvore que produz uvas como as de Sodoma. Lucas capítulo 13, versículo 7, corta, porque ainda a terra ocupa a terra inutilmente. A espada da justiça divina está a todo momento se revolvendo sobre suas cabeças, e não é nada senão a mão da misericórdia livre de Deus e sua mera vontade que a segura. E ele disse, a boca do inferno encontra-se escancaradamente aberta e vocês não têm nada para se apoiar, nem coisa alguma em que não possam se segurar. Não há nada entre vocês e o inferno senão o ar e apenas o poder e a mera boa vontade de Deus que os sustenta de não serem lançados no inferno. Sermão duro, porque ele queria mostrar o que era a misericórdia. E você pode entender o que é a misericórdia do Senhor, aquele que se sente desesperadamente a ponto da punição eterna do lago de fogo e enxofre. Em outro trecho desse sermão, Edwards mostra a força da misericórdia de Deus impedindo que a própria criação não venha a expurgar o homem de seu seio. Veja o que ele diz. Não fosse pela boa vontade soberana de Deus, a terra não o suportaria por um só momento, pois vocês são um fardo para a terra. A criação geme por causa de vocês. Ela está sujeita ao cativeiro da corrupção involuntariamente. Não é de boa vontade que o sol brilha sobre suas cabeças, para que tenham luz para servir ao pecado e a Satanás. A terra não dá voluntariamente seus frutos para satisfazer suas luxúrias, nem é de boa vontade que serve de palco para que cometam iniquidades. Não é de bom grado que o ar serve para manter a chama da vida em suas narinas. Então, vocês gastam suas vidas no serviço dos inimigos de Deus. A criação de Deus é boa e foi feita para que o homem servisse a Ele por meio dela. E não é de bom grado que serve a outros propósitos. E geme. Geme quando é abusada com propósitos tão diretamente contrários à sua natureza. O mundo os vomitaria, não fosse a mão soberana daquele que os sujeitou na esperança da redenção. Queridos, quando nós lemos textos como o de Edwards, imaginamos o Deus irado que a qualquer momento pode se voltar contra nós e exercer a punição que é seu direito exercer. Se nós não olharmos para nós e vemos o quanto somos maus e o quanto precisamos de Deus, da ação do Espírito Santo em nossa vida, algo nos falta. Não é simplesmente vir ao culto, entrar e sair como se fosse nada. É entrar à presença do Altíssimo, do Deus 3 vezes santo. Quando lemos relatos assim, com tanta precisão da descrição da verdade bíblica, por um pregador cristão, por um avivalista, ficamos completamente absortos por essa verdade. A partir daí conseguimos ter um vislumbre do que Jesus quis apresentar na quinta bem-aventurança, dizendo que a misericórdia de Deus é a base para a nossa misericórdia. Quando nós olhamos para essas coisas, quando nós entendemos isso, nós conhecemos que para sermos alcançados na quinta bem-aventurança, precisamos ser misericordiosos também. E aí entra a nossa luta pessoal. Por que é tão difícil para nós? Porque tantas vezes queremos exercer a autojustiça. Tantas vezes queremos nos empreender a fazer segundo a nossa própria vontade. Ou não é verdade? Para entendermos a quinta bem-aventurança, precisamos de duas coisas. Primeiro, precisamos entender que quando Jonathan Edwards apresenta essa gravura em seu sermão, trágica, nós precisamos saber que nós éramos os tais ímpios. Nós.
que nós precisamos nos colocar no lugar deles e não fora, como simplesmente observássemos. Mas que a história deles era também a nossa história. Que nós éramos como eles antes de sermos alcançados pela misericórdia do Senhor, portanto precisamos também ter misericórdia. Segundo, uma vez alcançados pela misericórdia do Senhor, agora é a nossa hora de exercer misericórdia. E nós vamos fazer isso sim ou não? Eis a questão. Deixe-me relatar um pouco mais o sermão de Eduardo sobre a condição dos pecadores. Mas eu queria que você se imaginasse agora não como alguém que observa, mas como alguém que está apresentado na gravura, que está na mão de Deus. Veja o que ele diz. O Deus que o sustenta sobre o abismo do inferno, à semelhança de alguém que segura uma aranha ou qualquer inseto asqueroso sobre o fogo, está a ponto de soltar. Os aborrece, está terrivelmente provocado com aquele inseto. Sua ira contra vocês arde como fogo. Ele os vê como dignos de nada mais, senão de serem lançados no fogo. Ele é tão puro de olhos que não pode encará-los de frente. Vocês, ímpios, são aos seus olhos mais abomináveis que a serpente mais odiosa, e é aos nossos olhos. Vocês o ofenderam infinitamente mais que um rebelde obstinado ofende ao seu príncipe. Contudo, não é nada senão a sua mão que os impede de cair no fogo a qualquer momento. Não pode ser atribuído a nada mais o fato de vocês não terem ido ao inferno na noite passada, que tenham sido permitidos acordar novamente neste mundo, depois de fecharem os olhos para dormir, e não há outra razão para explicar o porquê de não terem caído no inferno desde o momento que acordaram até esta manhã, senão que a mão de Deus os tenha sustentado. Não há outra razão a ser dada para explicar o porquê de não terem ido ao inferno desde o momento em que se sentaram aqui, na casa de Deus, provocando seus olhos puros com o modo ímpio e pecaminoso de atenderem ao culto solene. Vou repetir. Não há outra razão a ser dada para explicar o porquê de não terem ido ao inferno desde o momento em que sentaram-se aqui na casa de Deus, provocando seus olhos puros com o modo ímpio e pecaminoso de atenderem ao culto solene. Ele estava pregando no culto. Sim, nada mais pode ser dado como razão do porquê vocês não são agora mesmo lançados no inferno. E a pergunta é, o que impediria Deus de condenar a todos nós ao inferno? Ouçam, Jonathan Edwards não era um pregador como o pregador inglês George Whitefield, que poderia cativar uma congregação por meio da eloquência dramática e espontânea de seus belos sermões. Não. A voz de Edwards era fraca. Ele pregava com base num manuscrito que havia quase memorizado, mas que trazia diante dos seus olhos, míopes. Edwards usava de poucos gestos e fazia pouco contato visual, olho nos olhos das pessoas, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Por isso, aquele sermão de 8 de julho de 1741, no grande despertamento americano, trouxe uma revolução espiritual à pequena cidade de Enfield. O tumulto tomou a igreja, as pessoas se agarravam às colunas do templo, as pessoas se seguravam nos bancos de madeira, porque sentiam que a qualquer momento o chão poderia se abrir e elas poderiam ser lançadas vivas no inferno. As pessoas não conseguiam se levantar, tal foi o derramado do Espírito. Muitas precisavam ser conduzidas até suas casas. A audiência foi tomada de gritos, lamentos e clamores, e diziam, o que farei para ser salvo?
Eu estou indo para o inferno. O que farei para encontrar-me com Cristo e ser salvo por Ele? Queridos, os misericordiosos são aqueles que estão conscientes de serem indignos recipientes da misericórdia de Deus. Esses são os misericordiosos. São esses aqueles que alcançarão misericórdia. Eles não seriam apenas pecadores. Eles sabem que eram pecadores condenados e por isso careciam tanto da misericórdia do Senhor que estava pronto para lançá-los no inferno. Por isso clamavam. O que Jesus está ensinando aqui é que a mesma convicção precisa estar no nosso coração. Que um dia nós fomos salvos por causa da misericórdia do Senhor. E por causa disso precisamos agora nos esforçar para usar de misericórdia também com os outros. Por que usar de misericórdia com um tadinho que está sofrendo, mas não é culpado por nada? Não é o que Jesus está falando. Ele está falando do pecador, do miserável, de mim e de você. E quanto mais fazemos isto, mais misericórdia damos ao outro, mais misericórdia de Deus é estendida sobre as nossas vidas. E aqui eu quero concluir o nosso sermão com um ponto negativo, que talvez vai mexer um pouco com a sua cabeça, mas são assuntos difíceis de lidar. Porque até aqui eu estou dizendo, precisamos ser misericordiosos, precisamos mesmo. Mas, querido, eu não quero que você saia daqui com a ideia de que ser misericordioso é ter um apreço pelo pecador e pelo seu pecado. Não é isso. Jesus não quis dizer que ser misericordioso é ser complacente, é ser condescendente com o pecado. Não. Ser misericordioso não significa que devemos fechar nossos olhos para o que é errado. Também não significa que não devamos prestar atenção às coisas que se passam ao nosso redor, dando aquele ar de neutralidade tão comum nos nossos dias. Não, eu prefiro ser neutro. Você não tem uma opinião sobre esse fato tão marcante, tão importante, tão aviltante para a igreja? Não, eu prefiro ser neutro, isento. A minha posição é de isenção. Pois muito bem, Jesus não foi assim. Ser misericordioso é entender que precisamos colocar as coisas no devido lugar. O que é certo é certo. Jesus não está louvando em hipótese nenhuma a falta de disciplina, a falta de aplicação da justiça, a falta de apreço pela retidão. Não, não é isto. Não é isto. Jesus não está dizendo que nós podemos olhar a nossa condição de humanos e dizer, eu sou ser humano mesmo, eu erro mesmo, eu sou falho mesmo, então paciência. Não é isto. Não é. Jesus não está dizendo para você sorrir diante da transgressão dos outros. Não é isso. Para você simplesmente dar de ombros quando as leis do Senhor, a lei moral do Senhor está sendo descumprida, está sendo aviltada, quando o nome santo do Senhor está sendo pisado. Não é isso. Ser misericordioso não é dizer, que importa, vamos adiante. Não é isso. Ser misericordioso não é ser tolerante com o pecado quanto mais. A palavra do Senhor diz, Efésios capítulo 4, versículos 25 a 31, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A verdade precisa ser dita. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado.
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Cuidado. Cuidado àqueles que têm um senso de justiça infantilizado e chamam isso de misericórdia, porque não é. Cuidado àqueles que querem ter a pretensão de serem mais misericordiosos do que Deus. Tomem cuidado. Não queiram colocar a mão em defesa sob a pretensa ação de misericórdia naquele que Deus está agindo com justiça. Porque Deus garantiu a si mesmo ter misericórdia de quem lhe aprover ter misericórdia. Então que o Senhor nos dê temperança. Que não seja o uso da misericórdia ou a vindicação dela como a pretensão de não sermos justos na medida em que devamos ser. E que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, aqui nós estamos em Tua casa, mais uma vez, ao recebermos a porção da Tua palavra. E pedimos que o Senhor continue ministrando em nossa vida, nós que somos pecadores e necessitamos da Tua misericórdia. Que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração, ministrando a nossa igreja, a nossa vida e dando-nos mais ainda conhecimento da verdade que é a Tua palavra. Eis a nossa oração sincera no nome de Jesus.